Que o DNA tem a capacidade de se replicar, isso com certeza eu sei que você sabe. Mas se eu te perguntasse o nome das enzimas que atuam no processo de replicação, E se sair cair em uma prova sua lá da faculdade ou em uma seleção de mestrado? Por essa razão, aqui no curso de Biologia Molecular que está rolando aqui no canal, hoje eu irei explicar para vocês o processo de replicação do DNA, enfatizando aí a função das proteínas e enzimas que agem nesse processo. Essa aula aqui eu não vou falar sobre mitose nem meiose, nem fase G1, fase G2 de intérfase, não. Vou falar exclusivamente do processo de replicação, abordando a função dessas famosíssimas enzimas que atuam aí no processo de replicação e também atuam no processo de reparação do material genético. Lembrando que um pré-requisito fundamental para que uma célula se duplique é a sua replicação. Então essa aula aqui ela é voltada, quero repetir isso para quem está no ensino superior, porque eu não vou estar aqui contextualizando informações básicas, não. Vamos logo para a lenhada entender replicação de DNA. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, curta e se inscreva no meu canal, velho. Porque, na moral, o povo assiste, não se inscreve e não curte. Então, se você está aqui agora, me incentive. Deixa agora aqui o seu like. Ou, se você é novo na casa, se inscreve que o canal é foda. Sem mais delongas, roda a vinheta, Charles Darwin. Então beleza, olha só essa imagem aí que eu retirei do nosso livrinho aqui de Biologia Molecular. Lembrando que essa aula está aqui no capítulo 6, Replicação do DNA. Essa imagem aí é uma ilustração mostrando uma replicação unidirecional e bidirecional, que eu vou te ensinar isso daqui a pouco. Mas antes, vamos lá. Observações importantes que eu quero que você saiba. A replicação do DNA necessita de várias atividades enzimáticas. Existem diversas famílias de proteínas que, por sua vez, podem ser enzimas que irão estar atuando no processo de replicação. Essas enzimas podem, inclusive, variar entre procariotos e eucariotos. Aí você vai ter as DNAs polimerases, a helicase, a primase, a SSP. Daqui a pouquinho eu vou estar contando para vocês a função de cada uma delas. Então, primeira coisa que eu tenho que saber é que várias enzimas atuam nesse processo. Tudo bem? E lembre de uma coisa. Daqui a pouco eu vou te dizer um negócio bem legal acerca de um gasto de energia que acontece durante a replicação do DNA. Beleza? Olha só, replissomo é conjunto de proteínas que atuam na replicação. Esse conceito de replissomo, alguns livros trazem, outros não. Mas nós costumamos chamar que esse conjunto de enzimas que participam do processo, não só enzimas, né? Proteínas também, que participam do processo de replicação, nós chamamos de riplossomo, ou proteínas do riplossomo, que vão ter vários tipos, igual citei agora há pouco. Tudo bem? O processo é semiconservativo e semidiscontínuo. Patrick, peraí, a replicação ela é semiconservativa? Eu já ouvi isso, mas eu nunca entendi. É simples. O DNA é uma fita dupla e eu sei que você já sabe disso. Então, o que acontece é muito simples, pessoal. A fita se abre e a partir dessas duas fitas vão surgir duas novas fitas. Então, olha para minha mãozinha. Abriu, olha só, duas fitas parentais e vai começar a aparecer duas novas fitas. Igual nessa imagem que está mostrando aqui nessa nossa ilustração. Olha, eu tenho um DNA e eu tenho um DNA com o material genético replicado. Note que aqui estava cinza, preto e aqui está preto e vermelho, mostrando para você que uma fita parental deu origem a uma fita filha.
Por essa razão, é semiconservativo ou semiconservativa. Uma outra coisa, um conceito também importante que eu vou estar comentando aqui é com relação a esse lance. É um processo semidiscontínuo. Isso porque a replicação ela vai estar acontecendo em uma fita de uma forma e na outra fita de outra forma. E uma vai consistir em uma cadeia longa, ou seja, contínua, a partir de um ponto de iniciação específico, e a outra vão existir fragmentos de Okazaki, ou fragmentozinhos, onde vários primes vão existir para poder possibilitar o processo de replicação. Por essa razão, nós chamamos de semidiscontínuo. Tudo bem? Vou estar comentando também sobre esse lance de semidiscontínuo no decorrer da nossa aula. A adição de nucleotídeos é sempre no sentido 5, 3. O sentido da vida é sentido 5, 3. É a extremidade do nucleotídeo que vai estar se ligando à nova fita de DNA. Ela está se ligando com a extremidade 5 e está se ligando à extremidade 3, que já está na fita incorporada. Por essa razão, nós costumamos dizer que o sentido da vida é 5-3. Isso vale para as duas fitas. Nas duas fitas, apesar do DNA ser uma molécula antiparalela, a replicação ela vai acontecer no sentido 5-3. Então, um vai estar indo e o outro vai estar voltando. Beleza? A replicação inicia sempre em sequências específicas. Origens. Durante muito tempo eu achava que o DNA se replicava da pontinha lá do começo até o final. E não é isso que acontece. Diversas origens podem existir para, a partir dessa origem, iniciar o processo de replicação de uma molécula DNA. Alguns organismos procariotos, a maioria dos procariotos, possuem uma única origem quando vai acontecer o seu processo de replicação. Já em eucariotos é possível a existência de mais de um ponto de origem de replicação. Tudo bem? Outra coisa, a replicação, olha agora aqui para a imagem, ela pode ser unidirecional ou bidirecional. Muito fácil, né? Uni, 1, bi, 2. O que isso quer dizer? Que a forquilha ao qual iniciou-se o processo, a forquilha ao qual apareceu a partir do ponto de origem da replicação, essa forquilha ela pode existir de uma ou de duas formas. Olha só, quando só tem uma forquilha e essa forquilha só segue uma mesma direção, nós costumamos dizer que essa replicação ela é unidirecional. Essa imagem aqui está mostrando justamente isso. Eu tenho aqui essa bolha de replicação, que é a parte do DNA que já está desenrolada, e essa forquilha é essa região que está acontecendo o corte das pontes de hidrogênio que ligam as duas fitas. Então note que aqui no sentido unidirecional, você percebe que além de existir apenas uma forquilha, só vai existir um mesmo sentido. Diferente do que acontece com o sentido bidirecional, aonde você vai perceber que vão existir duas forquilhas. O detalhe, além de poder existir duas forquilhas, vão ter replicações em sentidos bidirecionais, como essa imagem aqui, que vão ter vários pontos de origem e várias forquilhas. Mas, de todo modo, haverá duas direções. Enquanto uma forquilha vai estar indo, a outra vai estar voltando, até terminar o processo de replicação de uma molécula DNA. Então, de um modo geral, a replicação do DNA, apesar de ser uma aula para ensino superior, ela é muito simples. A molécula abre, uma infinidade de enzimas e proteínas atuam nesse processo de abertura. Várias enzimas atuam no processo de ligação do nucleotídeo às moléculas do novo DNA que vai ser formado e, consequentemente, vão existir diversas também proteínas e enzimas ligadas à questão de reparação desse material genético que está sendo produzido. Então, essas observações aqui eu considero fundamentais que você anote para você poder, de fato, aprender como acontece esse processo, que é muito simples, mas requer um pouco de paciência para poder aprender. Olha só, essa imagem aqui
É só para te constar uma representação te mostrando justamente aí uma forquilha um pouco ampliada. Note aqui, ó, a forquilha e note aqui o sentido paralelo, ó. 5, 3, 5, 3. Então, aqui não tem como saber se é uma cadeia contínua ou descontínua, porque é apenas uma ilustração. Mas você percebe aqui que o que basicamente acontece é a ligação de nucleotídeos às moléculas. Agora, detalhe, olha só, o nucleotídeo, as ligações fosfodiéster acontecem entre o grupo hidroxila com o fósforo. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Ó, hidroxila, fósforo. Outra coisa que é importante é a complementariedade das bases nitrogenadas. Guanina se liga à citosina, a adenina se liga à timina. Eu tenho aqui 3 pontos de hidrogênio ligando a guanina à citosina e 2 a adenina à timina. Tudo bem? Olha só. Proteínas da replicação, porque para você poder entender as imagens, você tem que entender a função das proteínas, saca? Tem uma sacada aí. A sacada é essa. Bom, se eu entendi a função das proteínas, logo eu entendi como acontece a replicação. E a rainha delas é a DNA polimerases. Olha só, DNA polimerases. Isso porque irão existir diversas enzimas do tipo DNA polimerase. Enzimas de DNA polimerase que vão estar envolvidas em algumas coisas. Olha só, existem vários tipos específicos de DNA polimerase que vão estar atuando em processo de replicação, atuando em processo de reparação, sim, reparação do material genético, exercendo um papel de exonuclease, tirando lá nucleotídeo da molécula de DNA. Bicho, foda. E também atividades multifuncionais. A enzima que, no caso, atua no processo de replicação é a DNA replicase, que é um tipo de enzima DNA polimerase. Tudo bem? Então, a enzima que atua no processo de replicação em si é uma DNA replicase, ok? E olha só aqui a ação de uma enzima do tipo DNA polimerase que faz o papel de ligar o nucleotídeo à fita que vai estar sendo formada. Então, preste bem atenção nessas informações aqui para você poder entender as imagens que eu coloquei no início. Nossa, Patrick, essa imagem aqui tu tirou da onde? Também tirei do livro. Tudo bem? Olha só. A função da replicação vai ser o que eu já comentei no começo aqui da aula. Incorporação do nucleotídeo trifosfatado na extremidade 3 do grupo hidroxila livre, sintetizando a fita no ciclo 5,3. Então, como você pode perceber aqui nessa imagem, olha só, 5 se ligando aqui ao 3, formando aqui esse complexozinho e deixando a extremidade 3 livre. Patrick, só isso? Só. Então, essa ligação a gente também chama de ligação fosfodiéster. Só que ela não acontece tão simples assim, não. Olha só, coloquei mais calma. É necessário a síntese prévia de um ribonucleotídeo, que no caso a gente vai chamar de iniciador ou de primes, que é feito a partir de uma primase. A primase é uma enzima que sintetiza ali rapidamente uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA vai ser fundamental para poder acontecer a ligação para poder acontecer a catalisação da DNA polimerase e acontecer a ligação dos nucleotídeos. Então, note que a DNA polimerase não vai chegar logo lá de vez unindo as coisas, não. É necessário aí ter essas regiões iniciadoras que também chamamos de primes. E daqui a pouco eu vou citar um pouquinho também da função da primase, que também tem papel de reparação. Tudo bem? A ligação fosfodiéster é realizada entre a extremidade 5 do nucleotídeo incorporado com a extremidade 3 hidroxila do nucleotídeo já pareado. Essa informação acho que é a terceira vez que eu digo nessa aula de hoje, eu espero que você tenha aprendido. Agora, olha só, além de ter da DNA polimerase ter o papel de ligar nucleotídeos à fita que vai estar sendo formada, você também vai ter uma função, essa enzima, você não, né? Essa enzima também vai ter uma função de reparação. Note só aqui,
Eu tenho aqui a base adenina vindo se ligar aqui com guanina, indo lá de boa. A DNA polimerase cachorra acaba aí catalisando e unindo. Só que percebe que fez besteira. Então ela mesma faz a reparação. Ela tira, através de uma ação exonuclease, tira esse nucleotídeo que foi incorporado e deixa novamente como estava antes. Então, além de um papel de replicação, também tem um papel de reparação. Tudo bem? Vamos embora. Olha só. A DNA polimerase 1 e 3 estão envolvidas diretamente com a replicação. Essa informação é uma informação atual. Atual porque eu falo que tem uns anos. Porque existem diversas famílias de DNA polimerase. Inclusive, o livro Bicho trouxe uma informação bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Lembre, essa aula aqui é um estudo, a gente está aprendendo juntos, beleza? Eu talvez saiba um pouco mais do que você, mas eu estou aqui tentando te ajudar. Então, toda e qualquer informação que eu venho colocar aqui de supetão, porque aqui é de supetão, que eu lembrei agora, é bom para te enriquecer de informações. Olha só, os estudos já realizados identificaram 5 DNAs polimerases em E. coli. Note que tudo envolve proteína, bactéria E. coli, sendo denominadas de DNA polimerase 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As DNAs polimerases de diversos organismos foram classificados em 6 famílias, com base na similaridade das sequências de aminoácidos. Então perceba aí a grande complexidade que é essas enzimas. Mas um fato é que a DNA polimerase 1 e a 3 estão envolvidas no processo de replicação. Bom, além da DNA polimerase, outras enzimas também participam do processo aí de replicação. Olha só, não só enzimas, né? Também proteínas. Eu tenho a helicase, eu tenho a proteína SSB, eu tenho a primase, eu tenho a ligase e eu tenho a topoisomerase, que vão ter papéis fundamentais na replicação. Tudo bem? Vamos para cá. Olha essa imagem aí maravilhosa. Olhando essa imagem, já tem como dar noção de qual seja a função delas. Mas eu vou estar colocando aqui o nome e te dizendo a função delas. Olha só, helicase quebra as pontes de hidrogênio entre as bases, separando as fitas. Então, olha só, a forquilha vai estar acontecendo nessa região e aqui você vê a helicase cortando geral aqui a fita, forquilhando aqui a fita para poder possibilitar o endereçamento das duas novas fitas que vão ser sintetizadas. Então, a helicase vai ter essa função. SSB, que é o Single Strand, que significa uma proteína, uma sequência, uma fita simples de DNA. Olha só, quando acontece essa quebra, as moléculas de DNA, de nucleotídeo, ficam soltas aqui na fita simples de DNA. Então, para não acontecer uma desconformação do formato delas, então essas proteínas se ligam temporariamente a elas para possibilitar que quando a DNA polimerase venha, aconteça o pareamento correto. Então essa proteína SSB, ela evita que aconteça torções e degradação por exonucleases. Então, ao mesmo tempo que aconteceu a quebra com a helicase, essas proteínas se ligam às fitas simples de DNA para poder manter a integridade da molécula. Primase, que aqui está, olha a primazona aqui, ó, bonitona. Primase, um sítio fundamental de iniciação de replicação. Pelo amor de Deus. Então, primase, sítio de iniciação da replicação, são pequenas regiões de RNA. Olha só, essa primase vai estar sintetizando uma pequena molécula de RNA para possibilitar a ação da DNA polimerase. É massa, né? Massa demais, velho. Temos a DNA ligase, que vai estar ligando aqui os os dois fragmentos recém-colocados aí pela DNA polimerase. Então vai estar ligando as duas novas fitas, né? Vai ser o papel da DNA ligase. Tudo bem? Bom, fragmento de Okazaki, vou falar daqui a pouco. Então, essas são as enzimas que eu queria comentar para vocês que atuam no processo de replicação. Patrick, essas informações podem cair em prova? Podem. Geralmente o professor que vai fazer uma prova de ensino superior, ele pode estar perguntando para você a função dessas
enzimas e proteínas. Tudo bem? Bom, síntese das fitas contínua e descontínua. Lembra que eu falei agora há pouco, no começo da aula, o DNA tem uma replicação semi-conservativa e semi-descontínua. Isso acontece porque, de um lado, a fita ela é feita a partir de um ponto de origem específico e sai em um centro 5'3", mas do outro lado isso não acontece. Existem diversos pontos de replicação, diversas origens. E detalhe, esses pontos eles podem ser bem distantes. E por essa razão nós chamamos de fragmento de Okazaki. Então aqui eu tenho uma fita contínua e aqui eu tenho uma fita descontínua. Uma coisa interessante é a sincronicidade que acontece entre os eventos que acontecem em uma fita, uma fita em comparação de uma fita com a outra fita. Porque quando encerra a replicação, encerra ao mesmo tempo, bem bonitinho. Agora já foi provado várias coisas. Já foi provado que a ação da helicase é mais rápida do que a ação da primase. Já foi provado que a ação da DNA polimerase ela é inferior, ela tem como é que eu posso dizer? A velocidade dela é menor do que a ação da primase. Então perceba essas diferenças de velocidades que acontecem entre a ação dessas enzimas, que mesmo assim faz com que exista essa sincronicidade. Mas é claro que isso ainda vem sendo estudado hoje através de bactérias Escherichia e coli, ok? E por fim, a replicação no contexto da cromatina eucariótica é uma coisa que eu quero que você saiba, que aqui não é descartado as compactações que tem na cromatina, que durante a replicação ocorrem aberturas para que a DNA polimerase ela haja. E imediatamente, quando acontece o processo de colocação de novos nucleotídeos, que vai estar formando a nova fita, diversas proteínas histonas já estão se ligando a essa molécula DNA para poder deixar na forma de cromatina. Beleza? Com relação às origens de replicação, é importante você saber que a célula procariota diferencia um pouco da célula eucariótica, onde a procariota, na maioria das vezes, existe apenas uma origem de replicação, enquanto na eucariótica vão ter diversas origens, e o término da replicação, que em procariotos é um pouco mais simples, porque justamente só houve uma origem de replicação. Já em eucariotos é um pouco mais complexo, porque existiram diversos pontos de replicação. Detalhe que os estudos que tem hoje percebem que não tem uma informação específica de parada. O que tem é a união das forquilhas e a finalização do processo de replicação. Ao que parece, deve existir um ponto de pausa. E esse ponto de pausa é quando acontece a união das forquilhas de replicação. Pessoal, essa era uma aula voltada específica para explicar o processo de replicação do DNA como molécula. Se eu estivesse explicando uma divisão celular, eu tinha explicado a fase G1, a fase G2 e todos os eventos que sucedem aí, tanto na mitose como na meiose. Mas essa aula aqui ela é fundamental para tu entender como acontece a replicação, para quando tu for estudar duplicação do DNA, tu tá aí habilitado. Então espero que você tenha gostado. Estudamos juntos, gravar aulas desse naipe é muito difícil, são muitos nomes. Eu também tenho que estudar para dar aula para vocês, mas eu fico muito feliz para quem ficou até o final. Like e compartilhamento é muito importante para o desenvolvimento e crescimento desse canal. Forte abraço, beijo, valeu e até o próximo vídeo.